Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Como sempre, uma satisfação imensa estarmos juntos através desse canal. Sejam bem-vindos. O Culto Racional tem o objetivo de sempre trazer uma mensagem para a edificação da sua vida espiritual, tá certo? Abrir os olhos, firmar a fé, para a gente poder caminhar rumo ao objetivo maior que é a nossa salvação, comunhão e salvação, tá certo? Bom, nós separamos aqui um texto muito interessante que está no livro de Provérbios, no capítulo 4, a partir do versículo 23. Na verdade, o versículo 23, né? Sempre nós vamos colocar na descrição os versículos que nós lermos aqui, tá bom? Bom, o texto diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, veja bem, aqui Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu, ele diz sobre tudo o que se deve guardar. Você sabe que nós escutamos muitas coisas, nós vemos muitas coisas, nós recebemos muitas informações. Mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte: diante de tudo aquilo que a gente escuta, diante daquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente vê, ou informações que nós vemos receber, ele fala para a gente guardar o coração. Sobre tudo que se deve guardar. Guardar do que se escuta, do que você ouve, do que você percebe. Olha, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Ok? Vamos deixar marcado aqui. Esse aqui é um texto que Salomão disse lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Então, sobre tudo que a gente tem que guardar, guarda o coração, porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Ok? Agora vamos lá. No Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 21, tá? 21 a 23. Aqui quem está dizendo, quem vai falar isso aqui, é o próprio Jesus. Tá? O Senhor Jesus é que vai falar. Então ele diz assim, ó: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Aí ele fala alguns: a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Bom, quem falou isso aqui foi Jesus. A pergunta é, eu não quero confundir você, é só para a gente poder crescer aqui espiritualmente, tá? Bom, Provérbios, quem foi que falou foi Salomão, um dos maiores homens sábios que já existiu. Segundo o texto sagrado, não haveria homem mais sábio, não existiu e não haveria homem mais sábio do que Salomão. Então ele diz que a gente tem que guardar o coração porque dele procedem as fontes da vida. Jesus fala que do coração, aqui no livro de Marcos, procedem os maus desígnios. Aí eu pergunto para você, afinal de contas, procedem fontes da vida ou procedem maus desígnios? E agora? E agora? Procedem fontes da vida, o coração, fontes da vida, ou procedem maus desígnios? Salomão diz que procedem fontes da vida. O Senhor Jesus diz que procede maus desígnios. Ele citou alguns aqui, de dentro do coração do homem. E agora? Você entende? Então assim, ó, para te falar, procede maus desígnios ou procede fontes da vida? Isso vai depender muito de onde você coloca o seu coração, vai depender muito do que você nutre no seu coração. Pode proceder as duas coisas. Lá no livro de Jeremias, a gente pode falar isso sobre isso em outro vídeo, para não ficar extenso esse, que eu quero ainda falar algumas coisas sobre essa questão dos desígnios do coração, tá? Ele fala que o coração é enganoso. Quem o conhecerá? Jeremias. Mas a gente fala sobre isso no próximo vídeo, tá? O que eu quero bater aqui ainda para você é sobre o seguinte:
Você vê que Salomão, ele já fala assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, você tem que guardar o coração. Então você vê que tem que haver uma proteção do seu coração. Sobre tudo aquilo que a gente vê, sobre tudo aquilo que a gente escuta, sobre as informações que nós recebemos, sobre coisas que nós nos envolvemos. Nós temos que ter muito cuidado, porque o coração, ele não sabe se conduzir. O coração não sabe se conduzir. E muitas vezes quando a gente pensa no coração, a gente pensa naquele fofinho, bonitinho, né? Mas na verdade o coração aqui é a consciência de cada homem, de cada pessoa, né? O que você nutre? Nós estamos vivendo aí esse advento da internet e no mundo inteiro as informações chegam muito rápidas e as pessoas têm assim um dom, né? Infelizmente um dom de manipular as informações, de serem tendenciosas e puxar informações de acordo com aquilo que elas querem, com aquilo que elas gostam, e elas vão angariando pessoas que as seguem e aquela coisa toda. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso coração é um coração que ele pode proceder fontes da vida, sim. E quando é que ele vai proceder fontes da vida? Quando você projeta teu coração nos ensinamentos dos textos sagrados, na palavra de Deus. Vou dar um exemplo para você aqui, para poder abrir a sua mente. Deus é tudo de bom? Não, porque se Deus é tudo de bom, qual é o problema de a gente aceitar as coisas que Ele fala? Existe um texto na Bíblia, que a gente pode falar também numa outra ocasião com mais detalhes, que fala que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. A vontade de Deus, está escrito lá, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita. Vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, por que essa rejeição tão grande que as pessoas têm acerca da vontade de Deus? Então, assim, se eu uso a minha inteligência, alguém perguntou também para mim, eu quero aproveitar agora a diferença de culto racional e fé inteligente. Bom, culto racional, o nome já fala. Não é um culto que depende de sentimentos, porque o homem também não sabe avaliar muitas das vezes e nem conduzir seus sentimentos. Se ele agir todas as vezes pelo que ele está sentindo, ele vai cometer injustiças, porque nem toda hora a gente quer perdoar. O coração não quer perdoar, o coração quer se vingar. O coração quer retribuir o mal com o mal, não é verdade? Então, não é um culto sentimental. Eu estou sentindo aqui um arrepio, o Senhor está aqui. Não, eu não preciso sentir um arrepio para saber que o Senhor está aqui. Né? Eu não preciso sentir a presença dele. Hoje eu fui no culto e fazer um culto lá para Deus e hoje eu não chorei. Então vai ver, eu estou frio, não senti, não chorei, então acho que não foi bom. Não, você não depende de chorar para estar na presença de Deus ou para tê-la, né? Enfim, então, culto racional, culto que pensa. É um culto que eu faço para Deus com o pensamento. Eu penso, é com razão, sabendo que Ele está ali. Você vê, Jesus disse assim, olha, aonde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei no meio delas. Então eu não preciso sentir isso, eu já sei. Agora, por exemplo, nós estamos ligados aí com milhares de pessoas. Não vou saber contar quantas pessoas estão ligadas conosco através dessa mensagem, né? Então, assim, eu não preciso sentir que Cristo está aqui. Eu sei que Ele está. Então, saber é usar a inteligência da fé, tá certo? Mas isso para te dizer o quê? Para te dizer que o nosso coração, ele é fonte de sentimento. E aí, se você não conduz bem, no sentido de, como diz aqui o texto sagrado, guardar de determinadas informações, de coisas que você escuta e que você vê, então você vai acabar contaminando o seu coração. E aí você vai ser aquilo que poderia ser uma fonte de vida, aí você vai perceber que vai se tornar uma fonte de maus desígnios. Então, Salomão estava certo quando disse que se a gente guardar o nosso coração, que a gente guardá-lo, né? Pediu para guardá-lo, porque dele procede uma fonte de vida. Imagina que você se envolve com esse canal e aí você recebe palavras, mensagens de Deus. E você medita nelas. Depois a gente vai ensinar aqui, vamos dar para você aqui uma dica para você poder manter o seu coração como fonte de vida.
nos próximos vídeos. E aí você começa, você nutre isso, sabe? Você guarda isso, você desenvolve isso. Então você vai ser sempre uma pessoa que vai ter uma palavra, você sempre vai ser uma pessoa que vai ter, sabe, um bom desígnio, você vai sempre, dentro de você há uma fonte, né? Por isso que você vê que existem pessoas que são agradáveis, mas existem pessoas que você não quer nem estar perto dela, ela chega, você já sai por ali, não é verdade? Você evita contato, porque não tem coisas boas que procedem daquela pessoa. E aí a gente faz o quê? A gente condena ela? Não, a gente não condena ela. Por isso existe o canal aqui, para a gente poder estar falando de coisas concernentes ao reino de Deus, né? E essas pessoas a gente procura dar um testemunho, procura conversar, falar com ela do reino. Existem aquelas que não querem nem escutar sobre Bíblia, ou não querem escutar sobre Deus, porque elas são totalmente avessas a Deus, né? Mas o que nós podemos fazer, né? A gente tem que guardar o coração. Guarda o coração, porque dele procede fontes da vida. Uma vez que você não guarda, uma vez que você é uma pessoa que deixa o seu coração desenfreado, faz toda a vontade do seu coração, então corre o risco, como disse o Senhor Jesus, né? Do coração do homem procede também os maus desígnios. Bom, amanhã nós vamos falar... Não vou editar essa parte. Aliás, eu não edito nada, né? Quando a gente abre o canal aqui, a mensagem vai direto. Amanhã nós vamos falar sobre o perigo do coração, mais um pouco, né? E qual o pensamento que Deus tem acerca dele. E vamos falar o que nós podemos fazer para poder o nosso coração ser fonte de bons desígnios, fonte de vida, tá bom? Fonte de vida ou maus desígnios? Então amanhã nós vamos dar uma orientação aqui à luz da Bíblia para você, tá certo? Nós vamos ficando por aqui na participação do culto racional de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. E aí, ó, vamos fazer esse vídeo proliferar, ir para frente. Vamos compartilhar esse vídeo aí, chegar ao máximo de pessoas possível, tá bom? Você pode se inscrever no canal, você pode também dar o seu like ou não dar o seu like, não tem problema, tá certo? Mas vamos interagir aqui juntos no canal do Culto Racional, tá bom? Forte abraço a todos, Deus os abençoe e até a próxima. Até lá.